O segundo ponto, eu acho que é esse dispositivo de liquidez. Pois tem muito valor aqui quando a gente fala, né, de crédito privado. Essa é uma característica muito vantajosa quando a gente compara com a compra direta. Bem-vindos e bem-vindas ao Mind Asset, o podcast da Itaú Asset. Eu sou a Clara, da equipe de comunicação, e hoje a gente vai conversar sobre a estratégia de investimento em fundos de infraestrutura, que são fundos isentos. E o que isso significa? Fundos isentos são aqueles que contam com isenção de imposto de renda para as pessoas físicas. E para entender mais sobre o porquê, as vantagens desse tipo de investimento, seus diferenciais e estratégia de gestão, hoje eu conto com a presença do Luiz Alves, que é gestor de crédito da Itaú Asset. Luiz, seja muito bem-vindo ao Mind Asset. Muito obrigado, Clara. É um prazer enorme estar aqui com vocês e agradeço a chance para falar um pouquinho dessa classe de investimento tão interessante que é a dos fundos incentivados de infraestrutura. Legal, então vamos começar. Luiz, como eu falei, os fundos isentos são aqueles que investem em títulos privados vinculados a empresas ou projetos de infraestrutura, que são as chamadas debêntures incentivadas. Então, eu queria que você comentasse rapidamente para a gente iniciar sobre o que é esse instrumento de investimento. Claro, muito legal. Bom, como você bem disse, os fundos de investimento em infraestrutura, os FIINFRA, eles são veículos que investem a maior parte do seu patrimônio em debêntures incentivadas de infraestrutura. Acho que, em primeiro lugar, o que são as debêntures? Debêntures são títulos de renda fixa que são emitidos pelas empresas para financiar suas mais diversas necessidades. Quando o investidor ele compra uma debênture, ele está emprestando dinheiro para a empresa, que em troca tem que devolver o dinheiro que ele emprestou e uns juros por esse empréstimo dentro de um prazo acordado. É um contrato que é feito entre as duas partes. No caso das debêntures incentivadas de infraestrutura, apesar desse nome grande, a dinâmica é a mesma aqui. Só que nesse caso, essas debêntures elas surgiram com o objetivo específico de viabilizar as empresas captarem recursos para investir em projetos de infraestrutura. Então aqui a gente está falando de plantas de geração de energia, linhas de transmissão, atividades de saneamento básico, como tratamento de água, esgoto, em alguns casos infraestruturas logísticas, como as rodovias, portos e também investimentos em telecomunicações. Aqui tem vários tipos de investimento dentro desse setor de infraestrutura, que eu gosto inclusive de tratar como matemática. Então acho que quando a gente fala de um setor, acaba ficando um negócio mais restrito. Aqui infraestrutura são vários setores em conjunto, cada um com suas características diferentes. Esses são títulos que são regidos pela Lei 12.431 de 2011, que foi aquela lei ali criada pelo governo nesse período para estimular que as pessoas participassem do financiamento da infraestrutura do país e alavancar esse desenvolvimento, que é algo que gera grande impacto aqui na qualidade de vida das pessoas, é o que a gente percebe no dia a dia. Bom, legal, Luiz. E como você disse mesmo, infraestrutura engloba os setores de energia, transporte, concessões de maneira geral, saneamento. E quando a gente fala de Brasil, ainda há muito potencial para ser capturado com esses tipos de investimento, certo? Perfeito, Clara. E eu trouxe alguns dados aqui bem interessantes para a gente tratar desse tema, tentar quantificar o tamanho desse desafio. Hoje, a gente sabe que o Brasil ele precisa mais que dobrar o seu nível de investimento histórico aqui em infraestrutura para fazer frente aos seus gargalos, tá? Então, tem um estudo da Associação Brasileira de Infraestrutura e Indústria de Base, que eu gosto bastante de citar ele, porque eu acho que ele traz números, acho que bem palatáveis, para a gente entender o tamanho desse desafio, que ele diz que, o Brasil precisa de investir cerca de 4% do PIB em infraestrutura nos próximos 10 anos para que o país supere as suas deficiências. Tá? Então, quando a gente fala disso, 4% do PIB, para ter uma ideia de volume financeiro dessa oportunidade que a gente trabalha aqui, a gente está falando de quase 400 bilhões de reais por ano em investimento em infraestrutura. Historicamente, a gente investe cerca de 150 a 200 bilhões de reais por ano.
Tá? Então aqui esses números eles demonstram que a gente está falando aqui de uma oportunidade que ela é imensa. Nossa, com certeza. Quando a gente, assim, como brasileiros na pele a gente entende, sabe quantas deficiências nesse aspecto em termos de infraestrutura a gente tem, mas quando a gente fala do volume financeiro que a gente deveria estar investindo para suprir isso, realmente fica muito evidente quão longe a gente ainda está e quanto há de potencial, né? Cara, perfeito. Assim, e dado o tamanho desse desafio, né, ele é muito grande. A gente acha que é importante, né, a participação do setor privado, em conjunto com o setor público, nessa agenda de investimentos em infraestrutura para que ela se concretize. Tá? Então, consequentemente, isso se traduz em grandes oportunidades para o nosso pipeline aqui, nos nossos fundos, né? Então, na medida em que essas empresas elas vão precisar de financiamentos para conseguir construir e operar adequadamente esses projetos para atender índices de qualidade, né, e trazer aquele serviço, né, que a infraestrutura ela presta para o país, né? Então, nesse contexto, a gente tem um grande diferencial aqui. Legal, Luiz. E uma coisa que eu também sei é que em algumas operações específicas também, a Itaú Asset consegue atuar como única contraparte, né? Então, a gente está falando aqui de um encarteiramento total dessa operação, certo? Claro, é muito importante esse ponto, né? Que é a nossa capacidade aqui, enquanto Itaú Asset, de originar e executar essas operações, né? Então, diante da nossa escala, né, e a experiência aqui do nosso time nesse tipo de operações, em alguns casos a gente consegue resolver as necessidades de financiamento de um emissor ou um projeto integralmente aqui dentro de casa. Né? Então a gente pode desenhar e executar essas operações sem necessidade de abrir uma grande oferta para mercado de capitais. Né? Então, nesse caso, o emissor, né, ele acaba conversando apenas conosco, né? Então fica só uma contraparte que ele tem que conversar ao longo da vida da operação, que pode durar 10, 15, 20 anos, né? Um relacionamento de longuíssimo prazo, né? Então, nesse caso, a gente consegue, dado que a gente presta esse serviço, né, para o emissor de uma forma bastante exclusiva, vamos dizer assim, a gente consegue capturar prêmios adicionais aqui nessa estruturação e que, consequentemente, né, se traduz em retornos adicionais nos nossos portfólios. E até aproveitando que você comentou sobre os benefícios de escala que a Itaú Asset possui para financiar esse tipo de operação, na nossa prateleira de crédito a gente tem 3 fundos que investem em debêntures incentivadas, certo? O Itaú Debêntures Incentivadas CDI, o Itaú Debêntures Incentivadas IPCA e o Itaú Action Debêntures Incentivadas. Então, eu queria que você trouxesse um pouquinho mais do panorama e das diferenças entre esses fundos. Claro, muito legal. Aqui na Itaú Asset, a gente tem uma grade muito completa de fundos de infraestrutura. Aqui a gente tem o objetivo de atender os mais diversos interesses dos nossos investidores. Começando pelo Itaú Debêntures Incentivadas CDI. Esse aqui é um fundo que busca superar o CDI no longo prazo, acrescido de um prêmio entre 0,50% a 1%, isento de taxas e imposto de renda para as pessoas físicas, que é um número muito bacana. Essa é a nossa estratégia de menor volatilidade dentro da classe. E que determina o seu sucesso são os níveis dos prêmios, né, dos ativos que compõem os portfólios do fundo, o que torna fundamental aqui uma gestão ativa, dedicada, profissional, desde a seleção dos ativos, como no acompanhamento do portfólio diariamente, de forma contínua, de modo a atender sempre um nível de carrego saudável para os clientes. No caso do debêntures incentivadas IPCA, é uma forma muito interessante do investidor ficar exposto à curva de juros reais, as NTNBs, preservando seu capital em relação à inflação ao longo do tempo. É uma estratégia também isenta e tem um portfólio muito diversificado. Nesse mandato, temos como uma meta de rentabilidade o mesmo prêmio de 0,50% a 1%, só que aqui o benchmark é o IMAB, que é bastante interessante para esse perfil de risco. Lembrando que o IMA, para quem não conhece, é uma cesta de títulos públicos que remunera a inflação, mas é uma taxa de juros real. E nós utilizamos isso como referência para avaliar a performance do fundo. Bom, claro, por fim, a gente tem o Action Debêntures Incentivadas. Esse aqui é uma solução muito inovadora da Itaú Asset.
Através desse veículo, o cliente consegue maximizar os benefícios da isenção fiscal do fundo, aproveitando de oportunidades no mercado de renda fixa, através de uma gestão ativa e profissional desse risco de mercado. Esse é um fundo que reúne o que a Itaú Asset tem de melhor em oferecer em gestão de investimentos. Aqui nós temos uma meta de rentabilidade um pouco mais elevada, que varia ali de 2% a 2,5%, acima desses títulos públicos atrelados à inflação, que, é claro, com prazo equivalente da carteira. É importante destacar que os 3 fundos que nós citamos aqui possuem um prazo de cotização de 30 dias. Isso é, uma vez que o cliente solicita o resgate, ele vai ter acesso a esses recursos nesse período. São fundos para público em geral, tá? Então qualquer investidor ali consegue acessar esses veículos com tickets mais baixos. Lembrando que aqui a gente está falando de fundos isentos de imposto de renda para as pessoas físicas. Certo, Luiz. E agora, de forma prática, como você falou, além do benefício tributário, esses fundos também oferecem proteção à inflação, como é o caso do Itaú Debêntures Incentivadas IPCA e do Action Debêntures Incentivadas, Correto, Clara. Você tocou num ponto muito importante. Essas são estratégias que permitem para o investidor pessoa física ter uma exposição ali à curva de juros reais e aos índices de preço, de inflação, contribuindo para a preservação do seu capital ao longo do tempo. Essa é uma característica que traz um valor enorme para a composição do portfólio do investidor. Ali ele vai ocupar as caixinhas de crédito privado, inflação, juros reais, além de capturar um ganho adicional pelo prêmio de crédito. E também no caso do risco de mercado, quando a gente fala do Action ou do IPCA. E aqui é tudo um fundo isento, são veículos isentos e maximiza esse benefício exponencialmente ao longo do tempo, na medida em que esses ganhos de capital vão se acumulando. Não, é muito importante para o investidor ter esse entendimento, Agora, Luiz, quando a gente compara o investimento em fundos de debêntures incentivadas a outros tipos de investimento que também oferecem proteção contra a inflação, como é o caso das letras, que são títulos de crédito bancário atrelados à inflação, ou os próprios títulos do Tesouro indexados à inflação também, como as NTN-Bs, quais são as diferenças do investimento via fundos, Quais são os diferenciais em si quando o investidor opta por investir através de um fundo de investimento com essa estratégia? Bom, Clara, na nossa visão, o investimento via fundos traz vários benefícios quando comparado à compra direta desses ativos. Vamos explorar alguns aqui que a gente acha muito importante. Bom, em primeiro lugar, vamos falar de liquidez. O cliente, quando ele acessa a classe através do fundo, ele possui um dispositivo de resgate para receber aqueles recursos que ele solicita após um período. No nosso caso aqui, estamos falando de 30 dias. Isso aqui é sem cobrança de taxas adicionais ou spreads. Essa é uma característica muito vantajosa quando a gente compara com a compra direta, pois quando o investidor ele quer se desfazer das suas posições que ele compra ali diretamente, normalmente ele acaba pagando um prêmio elevado para realizar essa liquidez nas plataformas, nas corretoras, que acaba afetando a sua rentabilidade. Além disso, a gente precisa falar de diversificação. Nossos portfólios, eles possuem mais de 50 ativos de emissão de mais de 30 grupos econômicos, nos mais diversos setores aqui de infraestrutura, com prazos, taxas, estruturas e garantias diferentes, que acaba trazendo um pacote ali, um equilíbrio muito saudável do risco-retorno. Isso é possível devido à nossa escala, tá, Clara? Na mesa de crédito da Itaú Asset, a gente faz gestão de mais de 250 bilhões de reais em fundos de crédito. A gente aqui tem uma carteira que ela é maior do que alguns grandes bancos. Isso nos permite ter uma escala diferenciada e uma capacidade de obter negociações muito boas com os emissores e as contrapartes de mercado. Bom, claro, acho que por fim, mas não menos importante, através do fundo, o investidor ele tem acesso a uma gestão profissional e dedicada. Aqui na Itaú Asset, a gente tem a maior equipe de gestão de crédito privado do Brasil. Nós temos uma equipe aqui que ela é multidisciplinar, ela tem mais de 14 profissionais dedicados à gestão, análise, estruturação, acompanhamento das operações. Temos uma metodologia de rating proprietário que ela é muito robusta, incorpora inclusive vários critérios ESG, que acho que é muito importante aqui nessa classe também. E essa gestão nos permite, por um lado, capturar retornos adicionais, usando essas estratégias de gestão ativa no portfólio,
e também tem um controle muito robusto dos riscos. Aqui, a gestão profissional mitiga muitos problemas, tá? E garante o constante monitoramento dos portfólios, e a gente consegue se antecipar, inclusive, alguns eventos e umas preocupações de crédito ao longo de tempo das operações. Legal, Luiz. Então, a gente falou aqui de liquidez, de diversificação e dos diferenciais de uma gestão profissional, né? E para sintetizar aqui para o investidor, então, quais são as principais vantagens de se investir nos fundos de debêntures incentivadas? Claro, legal. A gente falou de vários benefícios aqui da classe, né, ao longo da conversa, mas tem 3 que eu pessoalmente gosto bastante, né? Acho que o primeiro deles é com relação a essa proteção, né, com relação à inflação. No caso dos fundos IPCA e do Action, né? O segundo ponto, acho que é esse dispositivo de liquidez. Pois tem muito valor aqui quando a gente fala, né, de crédito privado, que a gente sabe que é uma classe que ela costuma ter uma liquidez um pouco menor, né, principalmente com relação à compra direta. E aqui dentro do fundo, né, o cliente, quando ele quer ter acesso àquele recurso, ele aperta ali o botão do resgate, e em 30 dias ele deve receber aí seu dinheiro na conta. E, por fim, né, o terceiro ponto, acho que é com relação à isenção do imposto de renda, né, para as pessoas físicas. Isso aqui é algo que tem um valor enorme, aí, principalmente quando a gente fala, né, de juros compostos e ganhos de capital acumulados ao longo do tempo. Legal, excelente. Então, a gente falou do produto em si, das vantagens, benefícios, Luiz, e agora eu queria também falar um pouco de cenário. Isso porque a gente sabe que o primeiro semestre desse ano foi desafiador para o mercado de crédito em geral. Foi um período marcado por muita volatilidade, mas que também abriu oportunidades, né? Então, eu queria saber como vocês navegaram por esse período e o que vocês têm visto como potencial à frente. Bom, Clara, de fato, o ano de 2023 aí tem apresentado muita volatilidade no mercado como um todo, né? E, sobretudo, para o mercado de crédito privado. Nós vimos aí eventos de Americanas, de Light, que acabaram causando uma reprecificação generalizada dos ativos, na medida em que os investidores eles passaram a demandar um maior prêmio, né, para correr esse risco de crédito. No mercado de debêntures de infra, essa situação foi ainda pior, que o mercado estava se recuperando de uma grande turbulência que a gente viveu ali no terceiro tri de 2022, quando a gente viu uma sequência de meses com variações negativas de IPCA, o que do lado da demanda, né, que a gente chama, acabou reduzindo o interesse dos investidores por esses ativos indexados à inflação. E, ao mesmo tempo, nesse período, a gente viu uma venda muito desorganizada dos títulos, e, consequentemente, causou uma elevação dos prêmios. Na nossa visão, isso aqui foi um efeito bastante técnico, né, e não de fundamento. A qualidade dos créditos dos emissores aqui do setor de infra e principalmente do nosso portfólio continuou muito robusta. Tá? Então, acho que essa distorção de preço, né, foi explicada ali muito pelo aspecto técnico do mercado. Um dado interessante, né? Quando a gente olha ali os índices, né, que acompanham o nível dos prêmios desse mercado, né, então a gente utiliza algumas métricas aqui para ver isso, a gente viu que ali em fevereiro de 2023 esses prêmios atingiram um pico e ali ficou estável até abril e vem fechando com uma força enorme desde então aqui. Então a gente vê uma pressão bastante compradora agora. Então, apesar dessa valorização recente, né, dos títulos dessa classe, a gente enxerga que ainda existe uma oportunidade única de entrada, o que acaba agregando, né, o nível interessante de prêmio de crédito, né, os spreads, a um patamar historicamente elevado da curva de juros reais. Né? Quando a gente fala de NTNBs, elas estão num nível historicamente elevado. Como elas servem de base para a precificação das debêntures incentivadas, a gente vê esses títulos com taxas extremamente atrativas. Né? Hoje é possível você encontrar ativos de emissão de algumas empresas ou projetos com uma característica de crédito excelente, em alguns casos apoiados por garantias bastante robustas. Tá? Então a gente consegue enxergar prêmios ali hoje próximo a IPCA mais 6% até 8%,
está com prêmios sobre os títulos públicos indexados à inflação, né, as NTNBs, entre 0,60% até 2,5% ao ano, que é uma rentabilidade muito interessante para contratar para o longo prazo, né, garantindo a isenção fiscal. Legal, então tem bastante potencial a ser capturado pelo investidor que quer se posicionar nessa classe de ativo, né? Perfeito, claro. Legal. Bom, Luiz, agora já se encaminhando para o final do nosso episódio, eu queria que você trouxesse uma visão também sobre equipe, né? Então, quais são os diferenciais da expertise de crédito da Itaú Asset, do processo de investimento e como é que isso influencia, de fato, na performance que a gente consegue alcançar nesses tipos de estratégia? Claro, tudo isso que a gente falou aqui, né, todos esses diferenciais, eles só são possíveis, na nossa visão, numa casa tão robusta quanto a gente fala de Itaú Asset, né? Aqui a gente tem um processo de investimento que tem se provado muito acertado, né? Desde a escolha dos ativos até o monitoramento do portfólio, é o nosso processo do dia a dia aqui de acompanhamento dos riscos. Então essa é uma estratégia que nasceu há 2 anos, e hoje já são mais de 2,6 bilhões de reais em patrimônio, né, aqui nesses veículos, né, então que agrega aí mais de 12 mil cotistas que acreditam no nosso trabalho. Como já mencionado, aqui a gente tem uma equipe dedicada à gestão de crédito que é a maior do Brasil. É uma equipe multidisciplinar, com foco em gestão dos portfólios e foco também nos ativos. Nosso time possui profissionais aqui que são extremamente experientes, que eles são capazes de analisar esses ativos no detalhe, né? Então aqui detalhe para a gente é muito importante, que é o que acaba determinando o sucesso ou não, né, você entrar numa operação que vai durar ali 15 anos, 10 anos. Então aqui isso é muito importante, né, a gente ter esse critério de crédito na lupa, né? Então aqui a gente fala de profissionais que conseguem analisar esses riscos. A gente aqui possui uma metodologia de rating proprietário que é extremamente robusta, e a gente consegue estruturar operações muito complexas, né, com uma avaliação criteriosa das garantias e a análise dos créditos. Esse processo disciplinado, né, que a gente tem aqui, ele é muito consistente, e é o que permite a gente entregar os melhores resultados para os clientes, e aí sempre focando no longo prazo. Maravilha, maravilha, Luiz. Acho que com isso a gente encerra esse episódio. Muito obrigada pela sua participação. Foi ótimo, deu para entender com uma super clareza, né, mais sobre a estratégia de investimento em fundos de infraestrutura, sobre as suas vantagens, isenção para o investidor pessoa física. Acho que são características que chamam muita atenção para esse tipo de investimento. Então, obrigada mais uma vez pela sua participação. Claro, agradeço muito aqui pela oportunidade de falar sobre esse assunto que é tão bacana, né? E a gente fica à disposição aqui para tirar as dúvidas que surgirem. A gente vai ficar muito feliz em poder falar mais sobre essa classe de ativos que tem tanto a oferecer aí para o portfólio do investidor brasileiro. Com certeza, com certeza. Bom, e se você, nosso ouvinte, quer saber mais sobre as nossas estratégias de investimento em fundos de infraestrutura e conhecer as nossas alternativas, a prateleira em si, como o Luiz trouxe aqui, basta acessar o link da descrição do episódio. Entre eles, você também encontra um link para um material super didático que a gente preparou para tirar suas dúvidas, em que você encontra mais informações sobre os 3 fundos abertos que a gente explorou aqui nesse episódio e também sobre o IFRA 11, que é o nosso fundo listado de infraestrutura. Então, não deixe de acessar os links e de nos seguir na sua plataforma de áudio preferida para ficar por dentro dos nossos próximos episódios. Até mais!